É uma bênção. Eu cheguei aqui, o Gabriel veio me perguntar se eu queria que ele fizesse fundo. Eu falei, você acha que eu vou perder essa oportunidade de você fazer um fundo para eu pregar? Né? Amém? Mas realmente eu estou muito feliz. Espero que aquilo que Deus colocou em meu coração possa falar com vocês. E vocês possam receber o que Deus reservou para as nossas vidas nessa noite. Amém? Eu acho que a maioria aqui nos conhece, né? Mas meu esposo é o Mardoni. Eu tenho 2 filhos, a Júlia que já se casou, aleluia, glória a Deus, né? E tem o João Vitor, que vai fazer 11 anos já. Parece que foi ontem, mas o João já vai fazer 11 anos. E nós estamos em Ribeirão já há 12 anos, como pastores ali. Fazem 4 anos que nós fazemos parte da Igreja Missionária Unida do Brasil. Inclusive, semana passada nós completamos 4 anos. Nós estamos engatinhando, né? E aqui está me acompanhando o Sérgio e a Thalita, que está conosco já há uns 10 anos, né? Trabalhando com a gente, caminhando com a gente. E como o pastor não podia vir, porque hoje é Santa Ceia lá na nossa igreja, e aí ele teve que ficar lá. E eu deixei o João também para a Júlia cuidar um pouco dele, sabe? Nesses momentos que você tem a oportunidade, né? Dos filhos ajudar a cuidar. Tá? Mas de fato, eu estou muito feliz e muito grata a Deus pela confiança. O Dinei e a Fabiana são meus amigos mais chegados que irmãos, né? E uma família que a gente sempre amou e sempre ama, tão diferente de cada um de vocês aqui, né? Esses dias a gente estava numa reunião, Elisa e Odair, e aí a gente estava falando de esforço, né? Que o reino de Deus ele é tomado à força e que nós temos que nos esforçar para isso. E daí a gente contou aquele testemunho assim, que sempre marcou muito as nossas vidas. E quando a gente trabalhava com os casais aqui, nós fomos fazer um evento. E daí nós separamos cada casal para que visitasse um grupo de casais para convidar para esse evento que nós íamos fazer, né? E aí nós estávamos voltando no domingo à tarde da casa da minha sogra e de repente nós encontramos com é um anjo, gente. Encontramos com o Odair de bicicleta, fazendo as visitas, e isso sempre marcou muito a nossa vida, né? Porque quando a pessoa quer fazer algo para Deus, não existem impedimentos, não existem limitações, e a gente até se lembrou de contar isso, né? Todos os momentos que nós vivemos, tantas pessoas a socorro, não vou ficar falando o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer alguém, né? Mas de fato, assim, todos vocês, em algum momento, em momentos da nossa vida, nos marcaram e foram pessoas que realmente fizeram também a diferença aí, na nossa caminhada com Deus. Amém? Glória a Deus. Quando o Dinei falou comigo, ele falou que vocês estariam... Peraí, gente, que agora eu já passei dos 40. Eu não consigo ler mais sem óculos. Ele falou que vocês estariam falando nessa noite a respeito de um tema que seria um culto sobre família, e eu também me alegrei muito por isso, porque é um tema também muito, muito bom, um tema que eu gosto muito de ministrar, de pregar acerca disso. Então, na verdade, eu não sei aqui como vocês fazem, mas eu sou aquelas pregadoras chatas que fico pedindo para você repetir as coisas, tá? Depois você se acerta com o James e com a Fabiana, com o Dinei e com a Fabiana, que me chamou aqui. Mas na verdade, quando nós fazemos isso, existe uma estratégia, porque todas as vezes que você repete, você tem uma absorção maior de guardar aquilo que você está sendo ministrado, e você consegue compreender dentro de uma linha melhor dentro de você. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado aí, não tem problema se ela é ou não da sua família, e diga assim para ela: Satanás tem planos sempre visando a destruição das famílias, e o mundo é o seu grande aliado nesse propósito. Amém? Nós sabemos que o princípio de todas as coisas, quando nós vamos lá em Gênesis, e que Deus institui a família, Ele institui a base de todas as coisas. E nós temos vivido realmente um tempo no qual nós temos percebido que essa questão realmente de se levantar contra o propósito, contra o princípio, aquilo que é a base do que Deus criou realmente para a família, está sendo contra-atacado. Então não só os anjos e principados nas regiões celestiais, mas também o diabo, ele é muito interessado em que as nossas famílias não sejam famílias bem-sucedidas.
Porque uma família mal sucedida, ela vai ter vários problemas. A igreja vai ser afetada por isso, a sociedade vai ser afetada por isso, a educação vai ser afetada, as empresas serão afetadas quando uma família, nós não temos uma base familiar estruturada. Então, quando nós olhamos para o contexto da Bíblia, nós vamos observar que no princípio de todas as coisas, Deus nos criou como seres relacionáveis. Amém? Vocês conseguem compreender isso? Então, nós olhamos lá naquele momento em que Deus diz assim, olha, criou Deus os céus e a terra estava vazia sem forma, e de repente Ele cria Adão e todas as coisas começam a tomar formas, e de repente um dia Ele olha, para Adão, olha para o coração dele e diz, olha, você está aqui muito depressivo. Tá vendo onde que já começou a depressão? Lá no Jardim do Éden, Ó, você está depressivo aqui, eu vou fazer alguém para te tirar dessa angústia e dessa depressão que você está passando. E eu vou fazer alguém que te complete. Então as mulheres têm que se sentir muito felizes, Porque Deus disse que Ele faria alguém para completar o homem. Então nós não somos uma porção, nós somos uma parte que completa aquilo que o homem precisa. Diga amém aí, irmãs. Amém? Muitas vezes a gente, eu não faço muita diferença, não existe muita diferença, mas Deus disse, olha, eu vou fazer para você a sua adjuntora, a sua auxiliadora, alguém que possa completar. Então todo o propósito que Deus criou para a humanidade desde o princípio de todas as coisas, Eva estava incluída nisso, fazendo com que ela fosse parte de um projeto de Deus. Amém? Então muitas vezes as mulheres falam, nem sei por que a gente tem que passar por isso, mas nós precisamos entender que diante da criação, daquilo que Deus fez, daquilo que Ele tem como propósito, Ele nos criou para um propósito. Amém? Diga amém aí comigo. Amém? Então eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que está em 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 6. Amém? Vocês acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Então eu vou esperar. Amém? Então vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziglag, e tinha ferido a Ziglag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, como os pequenos, como os grandes, e a ninguém, porém, mataram. Tão somente se levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo as suas mulheres e os seus filhos, e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houvessem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Gisraelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, cada um por sua causa, dos seus filhos e das suas filhas. E todavia Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí de papel, faça assim lá na minha igreja, eu vou fazer aqui, tá? Levanta ela. Se você tiver com o smartphone, levanta também. Amém? E diga assim, ó. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Abrirei o meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém? Então não tem como a palavra de Deus entrar nas nossas vidas e nós continuarmos sendo as mesmas pessoas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Talvez só o fato de nós termos lido esses pequenos versículos aqui já seria suficiente para nós voltarmos para a nossa casa, porque a palavra de Deus, ela já tem o efeito em si
para que nós possamos conquistar dentro do reino de Deus, na nossa vida, na nossa família, na nossa geração, em tudo aquilo que Deus propositou a cada um de nós. Amém? Então feche os seus olhos por mais um minuto e fala com o Senhor agora. Fala: Senhor, fala comigo através da tua palavra. A sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Que o Senhor nessa noite possa se mover aqui em favor das nossas vidas, colocando em nossos corações a sua vontade, o seu querer. Assim como Deus se manifestou, nós já sentimos a presença do Senhor aqui, através dos louvores. Que Ele continue falando conosco, através da mensagem, através daquilo que Ele reservou. E que cada um de nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Mas que a Tua palavra nessa noite possa nos alcançar, ó Deus. Que a Sua palavra nessa noite possa falar conosco e trazer restauração e libertação para as nossas casas, para as nossas famílias e para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Uma vez eu li uma frase e eu achei ela muito importante. Até agora em maio nós encerramos um projeto da família lá na nossa igreja e eu mencionei essa frase lá e eu quero dizer isso para você. Diga assim comigo: quando nós temos uma aliança verdadeira com o Senhor e andamos retamente diante dele, as nossas famílias serão livres e libertas para viver uma vida de abundância. Amém? O que nos faz viver uma vida de abundância, o que nos faz ter uma vida próspera, a Bíblia diz assim: ó, eu vim para que você tenha vida e tenha uma vida em abundância. Essa abundância que a Bíblia fala para nós, essa abundância que a Bíblia prega e ela fala e retrata para nós, é a abundância do homem e da mulher que vive dentro e debaixo dos princípios daquilo que Deus norteou. Muitas vezes nós buscamos abundância em tantas coisas, no trabalho, exacerbado, não que nós não temos que trabalhar, né? Todos nós temos, mas nós começamos a trocar muitas coisas, colocar muitas coisas no lugar de Deus, e nós precisamos entender dentro do nosso espírito que o que faz a diferença sobre a nossa vida, o que vai fazer a diferença sobre a nossa geração, é o nível de comprometimento que nós temos com Cristo, o que nós temos com Deus. Todas as coisas nas nossas vidas podem ser perdidas, porque na verdade muitas coisas passam pela nossa vida. Nós perdemos amigos, perdemos dinheiro, talvez perdemos posição, temos várias percas. Talvez se nós formos fazer um balanço da nossa vida, nós vamos observar que nós temos muito mais percas do que ganhos. Mas na verdade, quando nós perdemos para ganhar. Eu nunca vi uma pessoa perder algo em prol ao reino de Deus que não fosse para que ela ganhasse algo que acrescentasse mais a ela ali na frente daquilo que ela necessitava. Amém? Então esse texto que nós lemos aqui, ele vai nos emitir aquele cenário de quando Davi está fugindo do rei Saul. Né? Quando você lê um pouco desse contexto, se você tem uma base acerca disso, é aquele momento que Saul empenha aquela busca, porque ele quer ir atrás de Davi, ele quer matar Davi por ciúmes, porque ali ele já sabia que Davi já iria assumir, né, o trono de Israel, e ele começa a correr atrás dele. Então esse episódio que nós lemos aqui está dentro desse cenário onde Davi está fugindo de Saul, e também é dentro daquele cenário aonde eu gosto muito dessa passagem, aonde Davi entra dentro da caverna de Adulão, e ali começa a chegar várias pessoas enfermos, atormentados dos seus espíritos. E Davi, dentro de todo aquele conflito, e se reúne ali um exército de pessoas naquele lugar que na verdade precisavam de cura, de restauração e de libertação. Só que nesse momento aqui, Davi, ele comete um erro, vamos dizer assim, vamos colocar dentro dessa situação, porque ele pede ajuda para um rei chamado Aquis. E esse rei, mais tarde, ele ia lutar contra a nação de Israel. Então, no momento, preste atenção no que eu quero te dizer aqui. Um dos momentos que nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida é nos momentos em que nós estamos passando pelas batalhas e pelas lutas.
para que nós não tomamos decisões precipitadas e não tenhamos pensamentos ou atitudes que amanhã vai nos custar algo. Então, no ímpeto de Davi fugir de Saul, ele vai pedir socorro para um exército que amanhã ia lutar contra a sua nação. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com essas escolhas que nós fazemos aqui. E aí o que ele faz aqui, esse rei? Ele envia Davi a essa cidade chamada Ziglag. E quando Davi chega lá, os soldados desse rei dizem assim para eles: nós precisamos mandar Davi embora, porque ele faz parte da nação de Israel. Como que nós vamos manter dentro do nosso exército uma pessoa que faz parte do exército do inimigo? Entendeu? Temos tipo assim um Judas aqui, né, no meio de nós. Davi está aqui e nós precisamos lutar. E de repente, como que nós vamos resolver essa situação com Davi aqui? E aqui começa todo o contexto desse capítulo, que se você continuar lendo na sua casa, você vai entender com uma profundidade maior. Aliás, até que horas que eu posso pregar, que eu não perguntei. Você vai entender dentro dessa situação. Então agora eu quero que você olhe para o seu irmão, para que você não durma no culto, não ache a minha mensagem chata. Olhe nos olhos dele e diga assim para ele. Aponta o dedo para ele, eu vou fazer igual na minha igreja. Aponta o dedo de profeta aí, bem no rosto dele assim, e diga assim para ele: alianças erradas, com propósitos errados, colocaram a família de Davi e de seus soldados em risco. Diga assim para ele: cuidado, meu irmão, com quem você tem feito alianças. Uma aliança errada pode comprometer a sua vida e a sua geração. Você pode dizer amém? Amém? Nós precisamos tomar muito cuidado com as alianças, porque as alianças, o mesmo poder que ela tem de nos erguer, de nos direcionar, de nos enviar, de nos capacitar, ela também tem o poder de desestruturar, de arruinar e de tirar a gente da rota, fazer com que a gente se desvie de um caminho que não era para ser desviado. Então nós precisamos ter cuidado com as alianças. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que Davi, ele parte para a guerra e ele leva com ele, a Bíblia diz, 600 homens do seu exército. A primeira coisa que nós observamos aqui é que Davi comete uma gafe. Davi sai para batalhar e tira toda a retaguarda de proteção da sua casa. Ele leva todos os homens para a batalha. Aqui ele não pensou: peraí, nós estamos saindo para batalhar, mas alguém tem que ficar aqui. Alguém tem que cuidar. Alguém tem que estabelecer aqui o cuidado com as mulheres, com as crianças, com o rebanho, com a nossa terra. Alguém tem que ficar aqui em prontidão. Então vamos trazer isso para a questão realmente de uma guerra. Você já viu algum comandante enviar para a guerra os seus soldados e deixar o campo, o batalhão desprevenido e desarmado? Não existe isso. A primeira coisa, você manda um tanto de soldados, mas você resguarda o seu território. E aqui uma das coisas, quando nós olhamos para esse texto, é que nós olhamos para Davi e entendemos que nesse momento ele não teve, vamos dizer, o discernimento de entender que ele estava deixando vulnerável a sua família, as suas crianças e o seu território. E eu quero que você se desperte para algo espiritual que eu vou dizer nesse momento. Quantas vezes nós estamos em batalha e deixamos áreas importantíssimas das nossas vidas vulneráveis aos ataques? Quantas vezes nós estamos passando por luta e a gente só foca aquilo que nós estamos vivendo? Só as tribulações, só as batalhas, só os momentos difíceis, só as circunstâncias. E a gente deixa as áreas mais importantes das nossas vidas vulneráveis.
E eu quero dizer para você que não é só no campo físico que eu estou dizendo aqui. Eu quero dizer para você algo muito mais importante, que é algo que está afetando a nossa geração com uma grande proporção, que é a nossa área emocional. Talvez o diabo hoje ele não tenha contra-atacado a igreja pela palavra, porque nós somos muitas vezes conhecedores da verdade que aqui está imputada. Mas muitas vezes a forma do diabo nos parar é nos bloquear no campo das nossas emoções. Quantas pessoas deixaram de sonhar, de avançar, de prosperar na sua vida, de cumprir o propósito, de se abandonar pelo meio do caminho, porque a área da sua emoção ficou vulnerável por algo que aconteceu? Alguém contra-atacou as suas emoções. Alguma circunstância veio contra você, te abalou, te desestabilizou, e você olhava e dizia: olha, eu não consigo enxergar o caminho aqui. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque viver em família não é fácil. Quando nós falamos do contexto de família, nós temos que administrar várias coisas dentro do contexto da nossa família. Diga assim, ó: viver em família é necessário administrar a vida financeira, as emoções. É necessário exercer sinceridade, para que a nossa família possa subsistir aos dias maus. E muito mais do que isso, a nossa família precisa de respeito. Então nós precisamos estar atentos a essas questões. Por que eu trouxe esse texto aqui? É um texto que fala muito comigo, e em particular em alguns momentos da minha vida, em circunstâncias que nós passamos, Deus falou muito comigo dentro desse texto. Porque aqui, quando nós olhamos para ele, nós vamos perceber que o inimigo ele tentou tocar em 5 áreas vitais da família de Davi. Ou melhor colocando, ele tentou tocar em 5 áreas vitais da família e das famílias que ali estavam representadas por conta da ausência de Davi. Talvez para nós é algo muito simples. Não, ele era um comandante, ele era um guerreiro, ele tinha que lutar, ele tinha que guerrear, ele tinha que avançar. Mas aqui nós começamos a ver que o inimigo, ele toca em áreas muito importantes. E a primeira área que eu quero que você se aperceba dentro desse texto que nós lemos nessa noite, é que o inimigo tocou na área das finanças, quando Davi estava desapercebido. Deixa eu te dizer algo muito importante. Quando o inimigo ele tenta destruir um projeto e um propósito de uma família, as primeiras setas que ele vai lançar é dentro da nossa vida financeira. Eu sei que ainda existe alguns jovens aqui que ainda não são casados, mas sempre quando a gente ministra para casar, a gente diz isso. Existem 2 áreas que são imprescindíveis na vida de um casal e que nós precisamos tomar muito cuidado com elas: a vida financeira e a vida sexual. Se essas 2 áreas não forem cuidadas, elas não forem abordadas, elas não forem zeladas, são situações e momentos que podem trazer uma desestruturação que talvez não tenha como voltar atrás. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos perceber que a crise financeira, ela adentrou lá porque os inimigos entraram onde estavam as mulheres e as crianças e levaram consigo tudo aquilo que existia ali. Quantas vezes, por conta de planejamento financeiro, de uma organização geral dentro das nossas finanças, nós trazemos uma desestruturação para a nossa família? Quantas vezes nós compramos algo que nós não precisamos? Quantas vezes nós desejamos algo que nós não podemos desejar? Mas a Bíblia já diz em Eclesiastes que é um momento oportuno para todas as coisas. Nós ministramos um trabalho lá para os nossos casais de namorado que chama Namoro com Propósito. E há um mês atrás, o casal que ministra tiveram um bebê, e aí eu e o Mardoni assumimos até passar o tempo. E aí nós ministramos um estudo para eles que chamavam Deus e Nossas Finanças. E me chamou muita atenção porque eu fiz uma dinâmica com eles. E eu peguei vários tabloides
E eu peguei um tabloide de carro, de Magazine Luiza. Não vou fazer o merchan aqui que tá filmando, né? Vários tabloides do supermercado. E aí eu peguei e disse assim para eles, entreguei uma folha em branco e falei, olha, aqui esses tabloides representam para vocês aquilo que vocês querem ter. O que vocês vão comprar de tudo isso que nós te entregamos? E eles começaram e fizeram a lista, um colocou o Golf e o outro T-Cross dos carros, né? E eu só olhando aquilo. E um colocava o sabão em pó, o outro não sei o que, e tal, e tal. E aí depois que eles somaram, o mais absurdo que deu a conta lá da aquisição, tinha dado 300 mil reais o valor de tudo aquilo que ele queria, né? Aí eu disse para eles, agora vocês vão começar a riscar aquilo que não é prioridade dessa lista. E vocês vão refazer o cálculo novamente do que é prioridade. E eles ficaram muito surpresos, porque eu falei, agora vocês vão colocar essa lista como se vocês estivessem dentro da sua família. O que você vai comprar? Aí eles foram para os itens que tinham que comprar, que era o sabão, a carne, o legume, os produtos de higiene pessoal, né? E aí eu brinquei com eles, aí um dos meninos disse assim para mim, mas pastora, mas eu tenho um sonho de ter esse carro. Aí eu falei, mas você pode ter esse carro. Só que a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, você quer esse carro? Joia, joia. Você tem condições de pagar o IPVA dele? Ele disse, não. Você tem condições de pagar um seguro para esse carro que você quer agora? Ele disse, não. Eu falei, então hoje o seu sonho não cabe dentro do seu orçamento. Então é o momento de você colocar algo dentro do seu orçamento e trabalhar para que o seu sonho se torne realidade. Você não se torne uma pessoa desequilibrada financeiramente ou adquira dívidas que você não precisa para esse momento. Eu brinquei com ele. O mesmo carro que vai te levar aos lugares que você quer ir, de 7 mil reais, é o mesmo carro de 50 que vai te levar no mesmo lugar onde você quer ir. Só que ele vai ter que caber dentro do seu orçamento. Mas depois eu fiquei muito feliz que no outro dia ele foi trabalhar. E ele trabalha com o pastor Jean lá da igreja. E aí o Jean, depois a gente estava conversando, o Jean falou para mim que passou na rua e ele disse, qual que é o carro que você gosta? E ele falou assim, então, eu gosto desse carro, mas ontem eu aprendi na reunião que agora não é o momento de eu ter ele. Depois até sexta agora nós tivemos a reunião, eu brinquei com ele, eu fui muito feliz porque você aprendeu, né, a lição certinha. Então eu quero despertar você nessa noite aqui como família. Cuidado com as escolhas financeiras que você tem feito. Cuidado com a falta de planejamento, porque a crise financeira, ela não vai mexer só com a sua casa. Ela não vai trazer só um espírito de confusão, de contendas, de brigas dentro do nosso lar. Porque se existe algo que dá problema entre marido e mulher, é discutir sobre contas, gente. Vocês estão tudo quietinho aí, mas não adianta, porque eu conheço dessa área. A hora que senta para resolver orçamento familiar é um problema. Mas eu não falei para você comprar isso, mas você falou que eu podia, né? E vira aquela confusão. Por quê? Nós precisamos cuidar dessas áreas. E eu quero te dizer algo muito importante. Sabe qual outra área que é afetada com o nosso descontrole financeiro? E que nós não paramos para pensar? A igreja. Porque todas as vezes que nós temos uma vida financeira fora de equilíbrio, nós não conseguimos cumprir os princípios que a palavra de Deus nos estabelece. E a gente diz, eu não posso ajudar, eu não posso ofertar, eu não posso dizimar, porque eu estou passando por um período difícil. Aqui já é uma arma e já é uma cilada, porque a Bíblia diz que nós não devemos dar quando nós temos, mas nós devemos ser fiéis ao Senhor, independente daquilo que nós estamos atravessando. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, cuide atentamente da área financeira da sua família. Estabeleça aquilo que é necessário para que você possa prosperar e comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém? A segunda área que foi tocada aqui nesse texto, diga assim comigo: o inimigo separou os cônjuges. Não precisa abrir porque você já deve ter fechado sua Bíblia, mas eu vou ler novamente 1 Samuel 30 no versículo 2. E tinha levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto os pequenos quanto os grandes. A ninguém, porém, eles mataram,
tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Deixa eu te dizer algo. Aqui, quando Davi não se apercebeu disso, ele trouxe e ele permitiu uma separação, não só física da sua mulher, mas uma separação emocional. Porque os inimigos, eles entraram ali, dentro do território, invadiram e levaram presa cativos aquelas mulheres, aquelas crianças e tudo que aquela terra possuía. Eu queria que você pensasse por um momento, vou falar assim para você conseguir visualizar melhor nos seus pensamentos o que eu quero te dizer. Imagina se você, que é homem aqui nessa noite, amanhã pela manhã acordasse às 6 horas, porque você entra no trabalho às 7h30, e você saísse da sua casa e deixasse sua casa toda arrumada, sua esposa, seus filhos, e no final do dia, depois de um dia bem cansativo de trabalho, você chegasse na sua casa, abrisse o portão, e quando você entrasse dentro da sua casa e olhasse para a sua casa, não estivesse mais nada dentro da sua casa, não existisse mais nenhum móvel, a sua esposa não estaria lá, os seus filhos não estariam ali, porque alguém passou por ali e tomou tudo aquilo que era seu. Essa é a visão que Davi enfrentou nesse momento. Imagine por um momento para você, como seria isso? Cadê minha família? Cadê meus filhos? Cadê os meus bens que eu lutei tanto para conseguir? Cadê os patrimônios que eu adquiri, que eu trabalhei, que eu fiz horas extras, que eu me dediquei para adquirir? Quem entrou aqui? Quem pegou isso? Quem tomou posse disso? A gente muitas vezes olha só para o lado material da coisa, mas todas as vezes que você perde algo, você é mexido no campo das emoções. Emocionalmente nós ficamos fragilizados. Por que uma pessoa que perde um ente querido, ele demora um tempo para que ele supere o luto, para que ele consiga redirecionar sua vida, para que ele entre, para que ele se torne uma pessoa centrada novamente? Porque o campo das emoções se embaralham aqui. Então nós precisamos entender que o propósito, diga assim, o propósito de Satanás sempre será afastar os cônjuges um dos outros e os filhos dos seus pais. Por isso que nós vemos em Joel uma promessa que diz que nos últimos tempos o coração dos pais se converteriam aos seus e o coração dos seus filhos aos seus pais. Isso fala de resgate. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, sabe, mas uma das coisas que eu acredito, uma das coisas que queima muito no meu coração, é que antes do arrebatamento da igreja, antes da volta de Jesus, a principal coisa que vai ser restaurada não vai ser a nossa economia, não vai ser o nosso status social, mas antes da volta de Jesus, Ele vai restaurar as famílias, Ele vai restaurar os filhos, Ele vai trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi tomado, aquilo que foi saqueado, aquilo que foi levado. Sabe por quê? Porque Deus é a família, o céu é a família. A Bíblia diz que os anjos ficam o tempo todo lá, não é verdade? Osana, Osana, glória ao Senhor, aquele que é digno, Osana, Osana, né? Nós ansiamos por esse dia, nós precisamos ansiar pelo céu, amém? Se você não anseia pelo céu, você precisa ansiar pelo céu e dizer: Deus, eu anseio pelo céu. E quando eu chegar no céu, Senhor, eu quero que a minha família esteja lá, eu quero que os meus filhos sejam participantes disso. Então não permite, irmãos, que os ataques, as circunstâncias venham tirar o seu coração, mas deixa que no momento certo Deus vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos seus filhos. O que nos resta, o que é cabível a nós, é realmente termos um coração centrado nisso e disponível para entender isso acerca das Escrituras. Deixa eu dizer uma coisa, talvez muitos de nós, como casais, agora eu estou falando para você que é casal, estamos usando as nossas alianças nos dedos, mas com sentimento de divórcio dentro do nosso coração. Mas essa noite Deus está dizendo para você: tira o sentimento de divórcio e resgate aquilo que foi tomado, resgate aquilo que está sendo roubado ou aquilo que foi roubado. É tempo de nós clamarmos por restituição, é tempo de nós dizermos: olha, eu não vou carregar dentro da minha geração
algo que não é proveniente da vontade do Senhor, mas eu vou trazer a minha geração aos pés, ao altar, à presença soberana de Deus, que é onde a nossa família deve estar. Amém? Você crê nisso? Amém? A terceira área desse contexto: o inimigo prendeu os filhos. Nesse mesmo capítulo que eu li aqui agora, no versículo 6, ele diz que os inimigos levaram cativo as mulheres e os filhos. Agora eu quero dizer para nós, igreja, não só para os pais que estão aqui, para nós, igrejas, quantos filhos que estão presos no mundo das drogas, dos vícios, das prostituições, da pornografia, que estão precisando ser libertos, e nós estamos deixando territórios vulneráveis a isso. Lembre-se sempre disso. A nossa família é a nossa responsabilidade. Sabe, irmãos, o dia que a gente chegar diante da presença de Deus, Ele vai dizer para nós: olha, mostre-me as suas mãos. Não adianta nós apresentarmos a Jesus 5.000 almas que nós ganhamos, se nós perdermos os nossos filhos. Não permita o diabo roubar os seus filhos. Irmãos, nós passamos um período muito difícil no ministério em Ribeirão com a Júlia. Por alguns problemas que nós passamos como ministério, a Júlia, ela saiu da igreja, ela se desviou. E todos os dias eu orava e dizia assim: Deus, eu não aceito que o diabo roube a herança que um dia o Senhor determinou. E eu orava todos os dias incessantemente a respeito disso. Dizia assim: Deus, minha filha, ela tem dons. Ela é dotada de capacidade, de talentos. O Senhor a escolheu desde o meu ventre. Existe uma promessa sobre a vida dela. E eu não aceito que situações e circunstâncias que nós estamos vivendo e vivenciando tire a minha filha do foco. E eu comecei a orar. E aí veio o tempo da pandemia, né, gente? Aquele tempo da pandemia. E nós morávamos numa casa que era lá do Simeone. E tinha um lugar que a gente fez de escritório lá, onde ficavam os livros, né, Gabriel? E aí eu fiz uma parede de pedidos de oração. E eu comecei a coloquei um monte de post-its, aqueles coisinhos coloridinhos, sabe? Post-it que a gente anota. E comecei a colocar o nome de todos os o pessoal da igreja, de todas as famílias. E aí eu fiz um lugar que era só da minha família, onde eu coloquei o nome dos meus pais, das minhas sobrinhas. E coloquei o nome da Júlia. E eu falava assim: ó Deus, eu sei que a minha filha, ela não está servindo ao Senhor, mas eu sei que o Senhor pode mandar para a vida dela um Boaz que seja um resgatador. Eu sei que o Senhor pode encontrar favor e graça, e que o Senhor pode mandar um Boaz para a vida dela, que vai encontrar a vida da Júlia e vai redirecionar os caminhos dela. E a gente orava muito por isso, sabe? Orava muito por isso. E passou um tempo, a Júlia conheceu um rapaz. E aí ela disse para nós: olha, ele quer vir aqui em casa e tal. E aí eu falei: ai meu Deus, né? Agora vai. Agora vai, o Senhor vai resgatar, irmãos. Em um ano a Júlia casou com esse menino. E aí nós começamos a pregar e falar de Jesus. E ele chegava lá em casa e ele perguntava acerca da igreja. E ele começou a ir nos cultos, nós começamos a orar. E ele dizia assim para a Júlia: você tem que voltar a dançar. Por que você não volta a dançar? Você tem que voltar a dançar, você tem que voltar a dançar. E aí nós dizíamos: Deus, é chegado o tempo da nossa vitória. E hoje eu testemunho isso com muita gratidão no meu coração. Porque hoje a Júlia voltou para Jesus, o marido dela se converteu, ele se batizou, eles estão na igreja, eles estão ativos. Eles estão ativando a nossa rede de jovens, estão presentes em tudo aquilo que tem feito. E eu louvo a Deus por isso. Mas foi um momento muito árduo e muito difícil. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite: se você, quem aqui está com um filho que está fora da igreja, que está desviado, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não perca a fé e a esperança. Persevere no Senhor, porque Ele conhece o desejo do nosso coração. E no momento oportuno nós sofreremos os frutos dessa colheita da abundante graça de Deus. E os nossos filhos tornarão ao Senhor novamente, em nome de Jesus. Amém? Nós
Deus, isso aqui é herança minha. A Bíblia diz, olha, eu lembro que eu te orei por ele, falei, Deus, a tua palavra diz que a Júlia ela é minha herança. E eu não aceito dividir minha herança com aquilo que não compactua com a tua presença. Então mova os céus e a terra, e Deus se moveu e se fez presente. Então não permita que o inimigo prenda os seus filhos, seja fora da igreja, seja dentro de um vício, seja qual seja a área que de repente o inimigo tem tentado trazer cativo, que nós possamos lutar em espírito, em verdade, com a presença de Deus, a abundância de Deus, a presença de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Você crê? Amém? A quarta área, o inimigo tocou na saúde, porque ele feriu aquela cidade. Quando nós vamos lendo também aqui em 1 Samuel 36, nos diz que Davi, ele ficou angustiado. A Bíblia diz que a hora que ele chegou e que ele voltou, ele olhou para tudo aquilo e ele falou, o que aconteceu aqui? O espírito de Davi se angustiou. E eu quero que você feche os seus olhos por 1 milésimo de segundo nesse momento. E pense em algo que eu vou te perguntar. Quais são as angústias que têm perturbado você? Quais são as angústias, as tribulações, os momentos que você tem vivido de dificuldade que tem causado tantas angústias, tudo aquilo que tem trazido para você angústias? O Senhor está aqui nessa noite para dizer para você, para que você possa receber alívio dele, a presença dele sobre a sua vida, o bálsamo curador que restaura e que restabelece todas as coisas novamente, em nome de Jesus. Nós precisamos desejar por isso. Muitas vezes a nossa família, ela vive em um campo de se viver angustiada por conta de palavras que nós liberamos. A Bíblia diz para nós que o poder da vida está na nossa língua, na forma com que nós falamos. E talvez nessa noite Deus vai mover os nossos corações aqui, a que você peça perdão ao seu cônjuge, a que você peça perdão aos seus filhos, a que você diga, olha, eu proferi palavras, eu disse coisas em momentos que eu não deveria dizer, em que eu estava angustiado, em que eu estava apreensivo, em que eu estava preocupado, em que minha alma não conseguia se aquietar dentro de mim, e automaticamente saíram palavras que eu não gostaria de dizer. Mas nessa noite Deus nos dá uma oportunidade de dizer e cancelar no mundo espiritual, olha, eu estou recolhendo essas palavras para que elas não se tornem mais efetivas e causem efeito sobre a sua vida, mas que você venha e seja estabelecido novamente diante da presença do Senhor. Talvez muitos de nós estamos aqui nessa noite frutos de mágoas, de ressentimentos, de situações, de circunstâncias que nós podemos ter vivenciado. Irmão, sabe, a gente diz isso muitas vezes, a gente acha assim, não, isso é coisa da carochinha, ou são jargões, né, que nós usamos muitas vezes como questão evangélica, né, para que as pessoas tenham medo. Mas eu estou fazendo um curso de psicanálise, eu estou terminando ele agora em março. E semana retrasada eu fiz um curso sobre terapia integrativa. E eu fiquei muito apaixonada dentro disso. O tanto que a raiz familiar fundamenta quem nós somos, quem nós seremos e aonde nós vamos chegar. O campo mais importante de preocupação da nossa vida talvez não teria que ser a nossa futura profissão, aquilo que nós, mas sim a nossa família. Como nós estamos tratando a nossa família? Todas as vezes que a gente entra dentro desse campo de estudo mesmo, que são provadas as bases a respeito disso, o tanto de doenças, o tanto de circunstâncias, de distúrbios emocionais, de circunstâncias que estão sendo agregados, porque as pessoas, elas não conseguem mais lidar com as emoções. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas adoecidas. E na verdade a igreja que era para curar tem ferido muito mais do que cuidado daqueles que precisam ser cuidados. Mas nós precisamos tirar a nossa mentalidade disso, dizer, Deus, mesmo que eu não fui cuidado, eu posso ser um agente de cura e de restauração sobre a vida de alguém. Amém? Não permita que as feridas, as mágoas, as circunstâncias que cercaram ou cercam ainda a sua vida, porque
Porque existem batalhas que ainda elas perduram na nossa vida. Ela tire você do centro, da direção e da orientação. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela: nessa noite, o Espírito Santo está aqui e Ele quer retirar do seu coração, com a sua permissão, toda angústia, todo sentimento que não é conveniente da vontade de Deus sobre a sua vida. E eu libero cura, libertação, restauração e integridade física, emocional e espiritual sobre a sua vida. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? A quinta área que esse texto nos reporta: o inimigo criou contendas. O texto de 1 Samuel 30, no versículo 6, também nos diz que quando os amigos de Davi chegam e vê que as suas mulheres e os seus filhos haviam sido levados, eles queriam fazer o que com Davi? Apedrejá-los. Deixa eu te dizer aqui um negócio muito importante. Na maioria das vezes em que nós estamos atravessando grandes batalhas, as pedras vão vir das pessoas que estão bem próximas a nós. Quando nós nos lembramos da história de Jó, nós vamos nos lembrar que em um determinado momento os amigos de Jó também começam a zombar e rir da situação que Jó estava atravessando. E quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a ver que o inimigo, ele causou contenda também. Porque da mesma forma que Davi saiu para batalhar, aqueles homens também saíram. Alguém poderia ter pensado, concordam? Peraí, nós estamos indo, por mais que você seja o nosso general, o nosso comandante, você que está à frente, peraí, como que nós vamos deixar vulneráveis os nossos filhos, as nossas mulheres, os nossos bens? Alguém tem que ficar aqui de sentinela? Mas nesse momento eles voltam e eles dizem: vamos apedrejar Davi. Percebeu que sempre existe alguém que tem culpa diante de situações? Sempre tem um culpado. Isso começou no Éden, né, irmãos? Já começou lá. Adão, o que você fez, Adão? Essa mulher que o Senhor me deu. O Senhor que fez. Só faltou ele dizer isso, né? Eva, a serpente, que foi uma criatura sua que fez isso. É atribuição, nós sempre estamos tentando apedrejar e atribuir. Aqui nós precisamos entender algo de um contexto espiritual muito importante. Sabe aqueles momentos que parece que o inferno toma posse da nossa casa? Alguém já viveu isso? Cai uma xícara, vira uma confusão. Fala ABC, o negócio se transforma numa guerra, quarta guerra mundial. E depois você fala assim, gente, mas o que está acontecendo aqui? Não havia motivos para esse tipo de confusão. Nós precisamos estar atentos e vigilantes, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso, bramando como buscando a quem ele possa tragar. Cuidado com as discussões que nós achamos que são discussões comuns. Cuidado com os desacordos que nós achamos que são desacordos comuns. Sabe por que nós estamos brigando? Porque eu penso de uma forma e ela pensa de outra forma. E a gente briga, não é por isso, irmãos. Nós precisamos entender que acima da nossa cabeça existe um contexto espiritual, que nós somos regidos por leis naturais e somos regidos também por um mundo espiritual que nós não temos acesso. Então olha para o seu irmão e diga para ele: vigie a atmosfera da sua casa.
A gente canta um louvor na igreja que diz: a atmosfera já mudou, não é verdade? Teu espírito, porque quando nós estamos começando a sentir a presença de Deus entrando, a atmosfera começa a entrar. E quando o diabo também quer fazer gracinha na nossa casa, a atmosfera também muda. Seja sensível. Na verdade, talvez a palavra correta para que eu coloque aqui para você nessa noite é ela. Diga assim: eu preciso ter discernimento de espírito para compreender o que acontece nas regiões celestiais. Porque muitas vezes, diga assim, porque muitas vezes o diabo vai mudar o campo de batalha e vai colocar a culpa nos integrantes da família. Sabe o que é isso? Aquele problema que você teve no trabalho, que não tem nada a ver com a sua família, e você chegou em casa e compartilhou algo, virou uma briga que a sua família nem estava presente naquele ambiente de trabalho. Cuidado. Cuidado com quem você coloca na mesa da sua casa. Cuidado com quem você revela os teus segredos mais íntimos. Cuidado com quem você fala dos seus sonhos, dos seus projetos. Como nós começamos aqui dizendo essa noite, cuidado com as alianças. Cuidado com quem você tem permitido, por vulnerabilidades, adentrar em áreas que não precisavam ser adentradas. Amém? Só que até agora eu falei de um monte de coisa ruim. Só que eu quero encerrar com vocês essa noite dizendo de algo muito bom. Porque esse texto que nós lemos, ele conta a trajetória de Davi quando ele chega e vê tudo aquilo. E ele tenta resolver aquela situação. Só que quando Davi se apercebe do que estava acontecendo, ele vai à luta e ele vai resgatar a sua família de volta. Então eu quero dizer para você algo importante. Não interessa o que aconteceu, não importa quais são as circunstâncias que nós estamos vivendo, nós precisamos permanecer e perseverar em conhecer e buscar ao Senhor. Amém? Nós precisamos conhecer e buscar ao Senhor. A primeira reação de Davi diante de toda essa exposição que eu fiz até agora foi, diga comigo, Davi foi à luta. E eu quero te perguntar algo nessa noite. Até que ponto você está disponível ou disposto a lutar de verdade pela sua família? Até que ponto você está disposto ou disponível a lutar pela sua família? Davi, ele vai à luta, independente do que tinha acontecido, se os amigos estavam falando, se as circunstâncias estavam difíceis, se a alma estava angustiada, o que estava acontecendo, ele foi à luta. Então, uma das coisas que eu te digo aqui, independente do que você esteja atravessando, não baixe a guarda, não pare de lutar, não permita entregar de mãos beijadas aquilo que um dia Deus te deu como herança. Busque e lute pela sua família. A segunda coisa que nós observamos nesse texto é que Davi, ele chora. Quando ele chega e ele tem a consciência de tudo aquilo que aconteceu, de todas as coisas que aconteceram, Davi chorou. E eu quero fazer uma observação aqui para você. Quantas vezes você tem chorado pela sua família? Quantas vezes você tem chorado pelos seus filhos? Quantas vezes você tem chorado pelos seus pais? Quantas vezes você tem chorado por aqueles que você traz como sua família? Aqueles amigos mais chegados que irmão, que se tornam realmente a nossa família. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que choram nas séries, que choram na Netflix, que choram porque não tem dinheiro para comer pizza ou fast food, que chora porque não tem o tênis de marca, que chora por conta disso, por conta daquilo e etc, e etc. Mas nós estamos vivendo uma geração que não consegue mais se quebrantar diante da presença de Deus e chorar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos passando por aflições, nós precisamos chorar. Sabe o que eu amo em Jesus? Eu amo em Jesus tudo que Jesus tem. Mas quando ele recebe a notícia do falecimento de Lázaro, a Bíblia nos diz que Jesus, ele chora porque ele estava perdendo algo que era importante para ele. Alguém que importava na vida dele.
Nós precisamos restaurar essa não é hábito, porque isso não deveria ser hábito, mas o coração quebrantado e contrito que nós conhecemos tanto da Bíblia. Que no momento que a gente começa a ler, que a gente começa a esquartejar, o Espírito Santo começa a falar conosco, e o nosso coração fica volúvel e sensível àquilo que Deus está ministrando. No momento em que a gente está adorando a Deus no culto, e você não está preocupado com o que está acontecendo, quem está chegando atrasado, quem não está, o que está acontecendo no ambiente do culto, mas você entra na presença do Santo dos Santos, e você faz dele ali a sua morada, a sua presença e a sua entrega. Por que a Bíblia diz que nós teremos as nossas lágrimas? Nós vamos para um lugar onde as nossas lágrimas serão recolhidas. Não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Isso traz para nós a ideia e a conotação de que o choro, ele é para esse momento. Então deixa eu te dizer uma coisa. Chore as suas dores. Chore os seus momentos difíceis. Chore e diga: Deus, eu estou chorando, eu estou triste. Essa situação me magoou, ela me feriu, eu estou preocupado, eu estou angustiado e eu choro diante da tua presença. Eu me derramo diante da tua presença. Nós cantamos aqui hoje, ministramos ao Senhor isso. Nós precisamos ir diante da presença de Deus e chorar. Davi, ele não se importou se ele era o comandante, ele não se preocupou o que as pessoas iriam pensar dele. Como que Davi está chorando? E muitas vezes a gente vem para o culto dessa forma. Sabe aquele culto que você vem com aquele sentimento dentro de você: alguém poderia me dar um abraço, porque hoje eu preciso de um abraço. Ou alguém poderia me dar uma palavra, ou alguém poderia falar algo, ou a palavra falaria comigo. Sabe, eu achei muito interessante, esses dias atrás nós fomos visitar um casal lá da nossa igreja, que eles estão passando uma turbulência lá com o filho dele que está enfermo. E na hora que eu cheguei, e ela abriu o portal, ela falou assim para mim: ai, pastora, me dá um abraço que eu estou precisando do seu abraço. É isso. Nós precisamos voltar a isso e a dizer: olha, sabe, Fabiana, hoje eu não estou muito bem. Você não precisa nem falar nada para mim. Só o seu abraço significa muito. Porque muitas vezes nós temos esse pensamento de que nós precisamos ficar jogando palavras. Eu preciso ser muito intelectual. Eu preciso ser muito conhecedor. Mas o abraço, ele tem o poder de cura. Ele tem um poder de restauração. Ele tem um poder terapêutico, eu vou colocar dessa forma aqui. Porque o abraço, ele pode transformar as nossas vidas naquele dia de angústia. Naquele dia que nós precisamos sentir Deus. Sabe aquele dia que a gente precisa sentir Deus? E que, de repente, do nada, alguém fala com você, alguém demonstra para você o tanto que você é importante. Tem várias cabecinhas fazendo assim. Então, eu compreendo que você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer. Chore as suas dores. Busque alguém para que você possa chorar. Sente-se com alguém que você possa dizer a ela: hoje eu estou abatida, eu estou cansada, as lutas estão trazendo sobre mim um peso. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: existem pessoas ao seu lado que podem secar as suas lágrimas nos momentos mais difíceis e tenebrosos da sua vida. Identifique essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Terceiro, diga assim: Davi se reanimou. Diga: Davi se reanimou. O texto nos diz que de repente ele cai em si diante de tudo que estava acontecendo e ele se reanimou. O propósito das nossas lutas não é nos jogar na lama, mas é que todas elas possam fazer com que a gente possamos nos fortalecer na força do nosso Senhor e possamos nos levantar diante disso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: já estou terminando, viu, gente? Há solução para tudo que está ao nosso redor. Há solução para todas as perdas e danos que você possa ter sofrido até o dia de hoje. Há solução, porque Deus, Jesus Cristo, Ele é a nossa solução. Você crê nisso? Amém? Então diga assim: eu creio que Jesus
Ele é a minha solução. Amém? E por último, ele fez algo importantíssimo. Davi orou. Aqui nós vemos Davi consultando ao Senhor. E eu quero que você reflita nesse momento. Diante das circunstâncias que você tem vivido, que a sua família tem vivido, ou que você tem vivido, você tem consultado ao Senhor? Ou você tem sido direcionado pelo que seus olhos veem? Pelo que o seu coração está sentindo? Ou pelo que as circunstâncias que estão ao seu redor está norteando a sua vida? Diga assim: nessa noite, Deus está me despertando para que eu não tome nenhuma decisão na qual eu não tenha consultado Deus. Nós precisamos consultar Deus nas tomadas das nossas decisões. Nós precisamos ter um discernimento tão concreto de que aquilo que nós estamos ouvindo é a voz de Deus e não das nossas emoções. Porque a voz de Deus, ela é uma voz que traz paz, ela traz calmaria, ela traz tranquilidade. O mundo está acabando, tudo está pegando fogo, tudo está sendo destruído, mas você está ali. Vou passando pela prova. Eu vou olhar para a gente e falar: esse povo está doido. Já percebeu isso? Fala: Deus, né? Eu sempre conto uma história do meu pai, que quando o meu irmão adoeceu, né, a maioria de vocês conhece a história dele, né, o repertório dele de hemodiálise. E teve um dia que ele ficou, teve um dos dias, né, de uma das vezes que ele ficou muito doente. E foi quando apareceu aquele tumor de 7 quilos no abdômen dele, que ele tirou aquele tumor. E aí meu pai chegou um dia na minha casa, e quem frequentou a nossa casa aqui de Brodowski sabe, né, a gente tinha uma sala grandona, e eu coloquei a cama de solteiro no canto, porque os irmãos iam lá visitar e ele ficava mais fácil. Aí um dia meu pai chegou na porta, olhou assim, e o Mardoni deitado. Aí ele voltou e falou assim para mim: minha filha, você está preparado? Esse menino vai morrer. Ele não vai aguentar. Olha a situação desse menino, ele falava para mim. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Prepara teu coração, ele falava para mim, né? Claro que eu entendi que ele estava falando isso como um cuidado de pai. Entendeu? Daquela circunstância que nós estávamos vivendo. Mas é isso que eu quero te dizer. Sabe aquele momento que as pessoas falam assim: ó, agora chegou o fim. A pessoa está ali, não vai levantar, mas de repente Deus sopra um fôlego de vida novamente. Ele nos dá uma outra oportunidade. Ele levanta recursos da onde não tem. Ele planta uma mulher do lado do Mardoni que dá um rim para ele. Olha que maravilha, gente. Eu falo para ele: filho, você tem que comer aqui na minha mão. Toda vez que ele vai fazer os exames, os médicos perguntam para ele: ah, é de cadáver? Não, é da minha esposa. Da sua esposa? É, você procurou, hein? E ainda ele, você acredita que ele tem um desaforo? Ele brinca assim comigo: gente, eu não acredito que eu dormi 10 anos do lado do meu rim e não sabia que ele estava aqui. Não é porque ele ficou dialisando 10 anos, a gente passando toda aquela luta, aquela aflição, eu dormindo do lado, o rim ele prontinho. Mas nós passamos pela prova dando glória a Deus. Amém? Então nós precisamos entender que Deus, nesses momentos das aflições mais temerosas da nossa vida, você vai ouvir isso. Existe mais um fôlego sendo liberado. Existe mais um poder sendo liberado. Existe mais uma orientação sendo liberada. E o mais importante que nós precisamos entender nessa noite, eu quero ler com você. Eu não posso finalizar sem ler esse texto de 1 Samuel 30, no versículo 16, que diz: e descendo o guiou, e eles que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou,
desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, e tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi trouxe de volta. A gente conhece uma frase bem crucial dos evangélicos: nenhuma unha vai ficar no Egito. Aqui é uma prova de que Davi disse: olha, vocês entraram aqui por momentos de vulnerabilidade, por momentos em que eu não tive discernimento. Só que agora eu volto aqui, junto com o meu exército, e eu tomo posse de tudo aquilo que foi me tirado, de tudo aquilo que foi levado, e eu trago de volta tudo aquilo que foi roubado. Se eu vou, a minha família vai comigo. Nós precisamos tirar esse contexto de que não tem problema, deixa alguém para trás. Ninguém fica para trás. Olha, nada vai ficar para trás, Senhor. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma herança. E eu não vou para o céu sem a minha herança. Eu não vou entrar no céu sem que tudo aquilo que eu fiz ou eu vim buscar em Deus não vá comigo. Então nessa noite eu quero te dizer algo muito importante. Tome de volta aquilo que lhe foi roubado. Eu gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Pense naquilo que você perdeu como família. Pense naquilo que você perdeu como indivíduo. Porque esse é o momento de que Deus, Ele vem restituir sobre a sua vida. E eu quero pedir algo muito importante. Se você estiver aqui com a sua família, pai, mãe, filhos, exceto os meninos que estão no louvor, eu gostaria que você ficasse ao lado da sua família nesse momento. Que você desse a mão, que você, como família, nós possamos nesse momento orar. Se a sua família não estiver aqui, você vai se juntar a um irmão que é a sua família em Cristo, que é a igreja, mas você não vai ficar sem orar com ninguém. Diga assim comigo: tudo Davi tomou de volta. Tudo, tudo. Ó, preste atenção. Quando nós dizemos tudo, é tudo. Agora, um mês mais ou menos atrás, eu ministrei uma mensagem na igreja e eu falei um pouco sobre mediocridade. Sabe, irmãos, nós precisamos perder essa mediocridade, porque, nós somos cristãos, tá bom a vidinha do jeito que nós estamos levando, tá bom um casamento meia boca do jeito que nós estamos levando, tá bom um trabalho meia boca, não tá bom. Nós precisamos mudar a mentalidade de mediocridade. Davi disse assim, olha, ele poderia chegar lá e dizer, olha, tudo bem, vocês já levaram embora, mas só me devolve as mulheres aí e as crianças, que eu quero elas de volta. Davi, não, eu vim aqui tomar posse de tudo aquilo que era meu. Eu vim aqui tomar posse de tudo aquilo que era meu. E por que nós desistimos das coisas tão fáceis? Quantos de nós desistimos da família tão fácil, dos filhos tão fácil, dos amigos tão fácil, da igreja tão fácil, não é verdade? Quantos de nós desistimos? Mas nessa noite eu quero que você ore com a sua família. Pode, James? Pode? Eu queria que você orasse agora. Se você está com a sua família, você vai orar por ela, vai falar, Deus, assim como o Senhor deu discernimento a Davi, para que ele resgatasse, para que ele trouxesse de volta, que o Senhor possa alinhar as nossas vidas, para que o Senhor nos alinhe também como ministério, como igreja. Vocês estão começando aqui, existe uma caminhada. Deus também está alinhando vocês como família em Cristo, como uma igreja que vai proclamar a verdade, a verdade de Deus nessa cidade, nesse bairro, nas nações. Eu não sei aonde Deus vai levar vocês, aonde Ele quer conduzir vocês, quais são os planos, quais são os projetos, mas comece a orar agora, interceda com a sua família. Se você precisar de um tempo para que você se conserte, para que você faça uma restauração, esse é o momento que você pode fazer isso diante da presença do Senhor. Entre debaixo dessa nuvem, entre debaixo dessa presença, e que o Senhor possa ministrar ao seu coração, que nesse momento possa vir um bálsamo de cura, de restauração, de libertação, em nome de Jesus, Senhor. Traga, Deus, a esse ambiente a tua presença, assim como ela já se faz aqui, mas manifeste o teu querer, o teu agir, manifeste a sua glória, manifeste, Deus, o teu poder, manifeste os seus milagres, ó Deus, os seus sinais nesse momento, Deus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do
Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Os planos que Deus, nós foram queremos a embora, restituição da nossa o família. sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Levante sua mão agora e diga isso. Restitui. Eu quero De volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Senhor, em nome de Jesus. Deus, nessa noite nós nos colocamos, ó Deus, na dispensação, Senhor, e na exposição da Tua palavra. Senhor, eu sei que aqui existem famílias representadas, famílias as quais, ó Deus, o Senhor comissionou, o Senhor chamou, Senhor, e o Senhor propositou algo, Senhor, que não é somente dessa terra, mas é do céu. E nessa noite eu quero declarar a Tua presença, Deus, sobre esse lugar, sobre as famílias, Senhor. Que haja, Deus, libertação, cura, restauração. Deus, que o Senhor traga paz aos lares. Que aonde existe, Deus, um espírito de conflito, que venha a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Deus, que venha realmente a soberania do Senhor, a presença do Senhor, ó Deus, sobre as nossas casas. Deus, nós repreendemos o valente nessa noite e declaramos pelo poder do nome de Jesus que as nossas famílias, elas estão guardadas, elas estão alicerçadas, elas são frutos dos seus sonhos, dos seus projetos para as nossas vidas.
Por isso, cobre cada um de nós nessa noite. Coloque-nos, ó Deus, debaixo da orientação, da presença, da direção do Senhor. E que cada um de nós aqui, Senhor, possamos estar, ó Deus, debaixo da submissão, da plena vontade, da plena orientação. Eu também quero liberar uma palavra de cura e restauração nessa noite. Que os corações feridos, ó Deus, que os espíritos angustiados, Senhor, que as circunstâncias adversas, ó Deus, que possam ter abatido a vida das famílias, dos meus irmãos aqui nessa noite, que o Senhor traga, Deus, um bálsamo de cura, os curando, os restaurando e os redirecionando de acordo com a tua vontade. Nós somos gratos por esse momento e que a sua palavra ela possa produzir frutos, ó Deus, frutos agradáveis diante da tua presença, e que o seu nome possa ser engrandecido dia após dia sobre as nossas vidas e sobre a nossa geração, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Fabiana Rocha, estão te chamando para encerrar o culto. Possa viver aquilo que Deus tem para nós como famílias. Famílias fortes e alicerçadas, elas são imbatíveis, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez, que eu li, que fala assim: você tendo estrutura ou não, a chave da sua família está nas suas mãos, sua responsabilidade. E como a Lê falou, Deus vai cobrar isso da gente. Então que a gente possa realmente ser famílias aí que em Deus sejamos fortes e possamos conquistar o mundo, né? Em nome de Jesus. Amém? Obrigada por tudo. Vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, assim como o James falou, a gente faz uns grupos, né? Que são os tempos de mesa nas casas, tem alguns lugares espalhados. Se vocês tiverem interesse, procure alguém que está na porta, deixe seu nome, que a gente vem em contato com vocês. É um prazer ouvi-los, assim como hoje a gente sentiu que tem uma necessidade muito grande de se reunir com as pessoas não têm com quem falar, né? Então a gente quer sentar com vocês, tomar um café, conversar, ouvir vocês, ser eu para trocar ideia, trocar conversa, para que a gente possa crescer em comunhão. Amém? Se vocês quiserem, ou depois, né, durante a semana, nas redes sociais, a gente está disposto a caminhar com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela noite de hoje e por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Louvamos o teu nome porque nós já ouvimos falar de um Deus que sempre foi muito cuidadoso, mas nós temos experimentado um Deus, um Pai zeloso, que tem direcionado cada um de nós naquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada pelo seu cuidado, obrigado por nós termos todos os dias a certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós temos alguém perto de nós que nos guia, que nos direciona. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa casa, obrigada pelas alianças, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E nos faça, Senhor, como igreja, crescer saudável naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela semana que está começando e que o Senhor esteja conosco, assim, em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos dar um aplauso ao Senhor para encerrar.